que está no tema de Jó 42:2, que os planos de Deus não podem ser impedidos na minha e na tua vida. Então nós lemos esse texto sagrado de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante, que fala sobre a armadura de Deus, né? Porque as armaduras do homem não têm firmeza, as armaduras do homem se quebram, as armaduras do ser humano se desconjuntam todo, as armaduras do ser humano vai de água abaixo. Agora as armaduras de Deus é o que nos mantém vivo e eficaz, de pé na presença do Todo-Poderoso. Aleluia. Nós somos sustentados pela presença de Deus. É a presença de Deus que nos guia. Aleluia. É a presença de Deus que nos alimenta todos os dias. Nós deitamos, nós temos que chamar a presença de Deus. Nós levantamos, nós temos que chamar a presença de nosso Deus. Aleluia. E quando diz, nos demais irmãos meus, se fortalecei-vos. E quem? Se fortalecer no nosso irmão? Se fortalecer na nossa igreja? Se fortalecer de A, de B, de C? Não. É fortalecer-vos no Senhor Jesus e na força do seu poder. Porque quando nós se fortalecemos em Jesus Cristo, quando nós se fortalecemos na força que há no seu poder, aleluia, glória a Deus, nós temos força para vencer, seja o que vier, a tempestade que se levantar. Quando nós estamos fortalecidos no Senhor, não é ventos que vai nos levar, não é as vendavais da vida que vai nos levar, não é as aflições que vai nos levar, não é as perseguições que vai nos abater, não. É a mão do Senhor que vai nos levantar, é a mão do Senhor que vai nos manter de pé, nos colocar vivo na presença dEle. Diz: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nós temos que estar firmes, irmãos, porque o diabo ele luta dia e noite e dia para parar a igreja. Ele luta noite e dia e noite sem parar, para tentar parar o adorador. E esse adorador que adora em sinceridade, aleluia. Porque quando nós se revestimos na oração, se revestimos na palavra, se revestimos em Deus, que é a palavra, Deus que fala com nós através da sua palavra, Deus que responde nós através da nossa oração, Deus que atende o nosso pedido de socorro, o nosso clamor a Ele, aleluia. Porque quando nós clamamos, Ele nos ouve. Porque a Bíblia diz em Isaías 59 que os ouvidos do Senhor não está tapado, para que não possa ouvir a nossa oração, porque Ele ouve a nossa oração, Ele ouve o nosso pedido de socorro. Porque o Evangelho de Lucas, capítulo 18, fala sobre o dever de orar sempre e nunca se desfalecer. O que é se desfalecer? Uma pessoa desfalecida é uma pessoa que está com o semblante caído, desanimado, desacreditado. Não te desfaleça.
crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. O dever de orar sempre e nunca se desfalecermos. Aleluia. Te fortalece no Senhor. Busca a presença do Senhor. Busca a face do Senhor, para que nós possamos resistir os dias maus, as ciladas do inimigo que ele arma contra o povo de Deus. Aí diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Se a Bíblia está dizendo, Paulo está escrevendo que nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra todas as hostes espirituais que lutam nos lugares celestiais. E por que nós queremos lutar contra carne e sangue? O que é lutar contra carne e sangue, irmão? É lutar um contra uns aos outros, é guerrear um contra o outro, é brigar um com o outro, é se esquecer de buscar a face do Senhor. Porque o nosso adversário, ele está trabalhando de noite em oculto. Nós não estamos vendo. Ele está nos lugares ocultos, trabalhando na mente daqueles que estão dando brecha, abrindo brecha para ele trabalhar. Para aquelas pessoas que deixam de abrir o coração para Deus entrar. Porque quando o ser humano fecha o coração para Deus, irmão, ele está abrindo brecha para o adversário. Aleluia. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Tem dia que é dia mau para a gente, irmãos. Tem dia que nós vivemos um dia tão difícil, que nós levantamos e nós dizemos: Deus, por que o Senhor me acordou ainda com vida? Seria melhor ter morrido do que acordar hoje. Porque um dia mau, um dia ruim, a pessoa já chega logo e diz: não olha para mim não, que hoje não estou bem não. Sabe aquela pessoa que já amanhece um dia já com a cara desse tamanho? Sai do meio. Sai do meio. Já está num dia mau. E quem está num dia mau, não adianta querer combater não, bater de frente não, porque vai se atrapalhar todinho. Mas a Bíblia diz para que nós resistimos o dia mau. O dia mau bate na nossa porta, nós temos que dobrar o nosso joelho, orar a Deus, se revestir no poder que há na sua palavra, no poder que há no poder da oração em Jesus Cristo. Aleluia. Porque quando nós oramos, quando nós cremos, o nosso Deus, Ele nos ajuda a vencer. Aleluia. Tomar toda a armadura de Deus. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Qual é a verdade, irmãos? Surgiu vossos lombos com que verdade? A verdade que há no poder da palavra de Deus. A verdade é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nós devemos abrir a Bíblia Sagrada e ler todos os dias, porque a Bíblia Sagrada é a verdade de Deus para os dias atuais. É a verdade de Deus para o povo deste século, que precisa ler mais Bíblia, precisa se alimentar mais da Bíblia, precisa ouvir mais a palavra da Bíblia. Às vezes essa nação tem se esquecido de ouvir a palavra de Deus, tem deixado de parar um momento para ouvir a palavra do Senhor. Raça de incrédulos, fariseus, pessoas duras de coração, só conseguem ver falhas nos templos, mas não conseguem ver as falhas que estão em falta com Deus. Porque quando nós não buscamos a palavra de Deus, nós estamos em falta com Deus, estamos falhos com Deus, estamos falhando, morrendo
Quando deixamos de orar, é como se dissesse assim: eu não quero mais falar contigo, Deus. Quando nós deixamos de ler a Bíblia, é como se nós dissesse assim: eu não preciso mais ouvir a tua voz, Deus. Quantas pessoas têm uma Bíblia dentro de sua casa e não conseguem mais ler a Bíblia? A Bíblia está de enfeite. É por isso que há esta dureza de coração dentro dos templos e fora dos templos. Pessoas não conseguem mais, não suportam mais ouvir a palavra de Deus. Não aguenta mais ouvir as correções, ser exortado pela palavra de Deus. Uma geração fraca, que não tem mais força de resistir os desejos carnal, tirar o momento e sentar numa igreja e ouvir a palavra de Deus. E Jesus Cristo voltar, o inferno espera esse tipo de pessoa, irmão. Infelizmente, essa é a real. A Bíblia fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Que iniquidade é essa? É o pecado se multiplicando cada dia, e chegará dia que o povo não suportaria mais a sã doutrina. Que doutrina é essa? A palavra. Os dias mal vai vir, e dia mais mal que virá, irmão. É quando Jesus voltar e a pessoa ficar, vai passar pela tribulação do anticristo. E após passar a tribulação do anticristo, ainda vai ser atribulado lá no lago de fogo ardente de enxofre, aonde nossos bichos não morrem, como diz o Evangelho de Marcos. O fogo não se apaga, o fogo é aquecido a cada instante. É por isso que nós temos que estar pois firmes, se afirmar, cingir os vossos lombos com a verdade, que é a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz em João 14 que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através da verdade, que é Jesus. A verdade está na palavra de Jesus. É a Bíblia sagrada. Leia a Bíblia. Aleluia. E calçando os pés na preparação do Evangelho da paz. Está sempre, irmão, andando na presença de Deus, desviando os nossos passos do caminho do mal, mas caminhando para a verdade, calçando o calçado do Evangelho da paz. Pregar o Evangelho aos quatro cantos desse mundo, através, irmão, de nossa fé em Jesus Cristo. Todos nós venceremos. E através da palavra ministrada, ai daqueles que não aceitam Jesus através da sua palavra. Porque hoje pregamos o Evangelho, as pessoas ouvem e não aceitam mais o Evangelho de Cristo. Às vezes até concorda, é verdade, mas não se rende aos pés de Cristo. Está como aquele rico, que estava o rico e o Lázaro, Lucas 16, versículo 24, 19 em diante. Aí o pobre desejava comer as migalhas que caíam na mesa do rico. Aí sexta-feira o rico morreu, e quando o rico morreu, foi para o abismo, porque há dois lugares, céu e inferno. O rico foi para o inferno, e o pobre Lázaro, que estava enfermo, ali com aquelas feridas, os cães lambendo as feridas, foi para o céu de glória. Aí lá quando ele viu Lázaro lá no paraíso, ele disse assim: Pai Abraão, versículo 24, mande que o teu filho Lázaro molhe a ponta do dedo e molhe aqui a ponta da minha língua, porque estou sofrendo tormento nesse lugar. Ou diga pelo menos que Deus manda eu ir lá até os meus irmãos na terra, porque eu tenho muitos parentes que estão lá, para me avisar que eles não venham para cá, que aqui é muito ruim. Aí o Abraão disse assim: olha, lá na terra tem Moisés e tem os profetas, versículo 31. Se eles não ouvirem Moisés, se eles não ouvirem os pastores, se eles não ouvirem os profetas de Deus,
Porque quando morre não adianta acender vela, quando morre não adianta fazer texto de sétimo dia, quando morre não adianta fazer visita. Não! Faça visita em vida, dê flores em vida, dê abraço em vida, ande em vida, busque a presença de Deus em vida. Porque a Bíblia diz que quando partir dessa, segue-se o juízo. E para onde irá a nossa alma? É por isso que nós temos que estar cingindo os nossos lombos com a verdade, que é a palavra de Deus. Porque quando Jesus voltar, nós não vamos ficar nessa terra não, irmãos. A terra é de passagem. Aleluia! Oh, glória! Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra, está falando da palavra, que é a espada do Espírito, é a palavra que alimenta o Espírito, e nós somos fortalecidos pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus, que é na sua palavra. Então busque a palavra e ore com fé, orando em todo o tempo. Versículo 18: com toda oração e súplica no Espírito. Olha só, o que é orar no Espírito? Com toda súplica no Espírito é aquela oração em silêncio, aquela oração em particular só você e Deus. Aí diz assim, olha só: e nisto vigiando com toda perseverança. Tem que perseverar na oração e súplica por todos os santos. Quando orar por todos, e súplica por todos os santos, orar por todos os santos do Senhor, que o Senhor constituiu para se ensinar a sua palavra. Aleluia. Então vamos orar a cada dia, buscar a presença de Deus a cada dia. Amém? Que nós possamos